Nosso primeiro ponto de pauta circulou um manifesto aí, e abaixo assinado da categoria, sobre alternativas técnicas e políticas em Constituição na defesa da recomposição das aposentadorias e pensões da Petro. E aí, combinado com a defesa da Petrobras. Nós fizemos a leitura desse manifesto e um companheiro nosso que tem vasta experiência nessa área de Petros, né, que é o companheiro Silvio Cinedino, ele se propôs a fazer uma análise, uma explanação da análise que ele entendeu desse manifesto, o que está no manifesto e o que temos que implementar em cima desse manifesto e o que podemos agregar, acrescentar aí. Companheiro Cinedino, está pronto? Estou pronto, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Então, ótimo. Eu queria começar dizendo o seguinte: essa situação complicada em que a Petro está, com esses planos de equacionamento sucessivos, com contra-cheque às vezes até quase zerados, isso traz muito desespero na categoria e muitas pessoas começam a pensar em coisas, fazer abaixo-assinado, faz isso, faz aquilo, e fizeram um manifesto propondo melhorias para Petro. A gente fez uma análise, não foi só eu que fiz, eu e outros companheiros fizemos uma análise aqui e eu vou rapidamente passar esses pontos que são levantados. São 10 pontos, vou passar o mais rápido que eu posso aqui. Primeiro, retomar a Operação Greenfield visando a obter a devolução de bilhões de reais para Petrobras e petroleiros. Primeira coisa, a Operação Greenfield não recuperou nem um centavo para a Petro. Ela foi só em cima de pessoas físicas, e claro que são pessoas físicas que cometem os crimes, mas as consequências, quem ficou com o nosso dinheiro? São as empresas, os bancos, o agente financeiro. Isso, a Operação Greenfield não mexeu com ninguém, só mexeu com pessoas físicas. Aí, no segundo ponto, não satisfeito com isso, ele propõe uma criação de uma tarefa especial do Polícia Federal, Ministério Público, para avaliar os rombos desses últimos períodos. Ora, a gente tem conselheiros deliberativos fiscais lá. Apesar de ter críticas severas, tanto a alguns fiscais quanto a alguns conselheiros eleitos, gente, eles não anotaram nada, não levantaram uma questão, não tem uma anotação pelo Conselho Fiscal, isso está errado, nada. O balanço passou limpo. Então, como é que a gente vai chamar a polícia para averiguar uma coisa que a gente não está, nem a gente está vendo? Isso é falsa denúncia de crime. Isso é complicado. Para a gente fazer uma denúncia, a gente tem que ter um mínimo de prova. Qual é a prova? Qual o rombo que houve? Nesses últimos anos, o que a gente teve foi prejuízo pela própria carteira. A carteira da Petro não é boa, né? O mercado não está uma maravilha. Então, não tem nada a ver. Aparente, como a gente diz lá no papel, a gente não está aqui para assinar atestado de idoneidade para ninguém. Mas não aparenta nada. Então, não dá para você fazer uma denúncia sem uma prova. Isso é exatamente o que estão fazendo contra os conselheiros eleitos. Eles pegam e fazem denúncias, como o companheiro Tedesco está sofrendo no momento. Aí pede para rever os cálculos, terceiro ponto, rever os cálculos atuariais, considerando a redução da expectativa de vida dos brasileiros. Bem, companheiro, isso aí demonstra uma falta de desconhecimento total de fundo de pensão. Porque isso, independente do que aconteça, pandemia ou não pandemia, isso é obrigatório por lei. Todo ano é feita essa reavaliação da tabela de mortalidade, para ver se a quantidade de pessoas que morreram é compatível com o que consta na nossa tabela. Então, isso é chovendo molhado, isso já é feito regularmente. Exigir que a Petrobras pague a Petro o valor equivalente dos anos que tirou os petróleos da ativa por planos de incentivo de emissão voluntários. É aí que temos que fazer uma diferenciação. Teve 2 tipos de plano de emissão voluntária. Um lá atrás, que foi feito ainda acho que pelo Collor. Nesse lá atrás, o que aconteceu? Tirou da Petrobras pessoas que ainda não estavam em condição de aposentadoria. Então, essas pessoas ainda iam, na ativa, ainda iam contribuir muitos anos para a Petros e foram aposentados, saíram, não pagaram isso a Petros. Isso deu uma conta, é o chamado sopão. Isso já está juizado na ação civil pública da 18ª Vara, já estamos cobrando isso. E à época, eram 2 bilhões de reais à época. Isso 20 anos atrás. Imagina quanto a gente imagina que isso é mais de 9, 10 bilhões hoje.
Essa foi a parte antiga. E a nova? A nova não, a Petrobras aprendeu. A nova só pôde se candidatar à demissão voluntária quem já tinha condição de aposentadoria. Então, para o plano, não trouxe nenhum prejuízo. O plano tem que prever que, quando chegar na data, a pessoa pode se aposentar. Pode aposentar ou não, mas chegou naquela data, o plano tem condição de cobrir. Então, isso aí não tem nada a cobrar, a não ser o sopão que já está cobrado lá atrás. Exigir que a Petrobras pague para a Petros, assim como é exigido para pagar 9% da folha de pagamento para o INSS com empregados com direito à aposentadoria especial 20 anos. Sim, se o camarada vai pagar menos tempo, então a contribuição tem que ser maior. A patrocinadora tem que botar mais dinheiro para esse cara aposentar com 25 anos. Então isso tem que ser cobrado. Mas o que acontece? Inclusive, a gente dá um exemplo no trabalho. Na Reduc, que tem mais de 2.000 funcionários, sabe quantos funcionários são considerados de aposentadoria especial? Estão todos sentados aí? 2. Tem aposentadoria especial. Mas então, exatamente o que acontece? Não adianta botar isso na legislação, que não existe, de fundo de pensão, sem que as empresas deixem de fraudar essa condição. Quem é que pode garantir? Quem é que garante que a Petrobras tem 2 trabalhadores na Reduc com direito à aposentadoria especial? Claro, as empresas todas fraudam isso. Então, se a gente cobrar a justiça de quê? De 2 funcionários? Não é o caso. A gente tem primeiro exigir que a Petrobras registre as pessoas, não faça fraude com esse registro dos trabalhadores. Analisa a constitucionalidade e legalidade de cada uma das resoluções emitidas pelo CNPC, Previc, 7 CMN. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O que está acontecendo? A lei, existe uma hierarquia de leis: Constituição, lei complementar, lei ordinária e resoluções e coisas para baixo. A hierarquia tem que ser respeitada. Um ente aqui de baixo não pode passar pelo de cima. É isso que acontece nessas resoluções que estão sendo feitas pelos órgãos públicos. Eles contrariam a legislação maior. A legislação complementar 108, que rege os fundos de pensão de estatal, o que ele diz? Que as patrocinadoras não podem botar mais dinheiro nas contribuições normais. Está muito claro, explícito isso lá. Nas extraordinárias, claro que pode, especialmente quando é da responsabilidade delas. Então, essas revisões têm que ser feitas na legislação, mas com muito cuidado, porque tem que ser feito sob a nossa ótica, porque mudar todo mundo quer. Os patrões também estão doidos para mudar. Eles querem mudar, mas não no nosso interesse. Então, eles têm que mudar, mas tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo. Formulação de política nacional de fundo de pensão complementares. Isso está na lei complementar 109 e é responsável do governo. É chovendo molhado falar nisso. Reformular a lei que criou a Previc e a CNPC de forma que sejam mais eficazes na prevenção de novos déficits. É claro que os órgãos públicos têm que melhorar a sua fiscalização, mas, no nosso entendimento, não é a fiscalização que vai resolver o problema. O que vai resolver é a nossa gestão. A gente tem que melhorar a gestão. Isso que precisa ser melhorado, porque não é a fiscalização que causa déficit. O que causa déficit é a gestão ou a má gestão. Isso que a gente tem que olhar. E nesse sentido, a gente está cobrando, e temos que cobrar fortemente, a eleição de 2 diretores da Petros pelos participantes. Isso que a gente tem direito. Isso já foi aprovado uma mudança de estatuto na Petros, que foi unanimidade, tanto dos indicados quanto dos eleitos. Então mudou-se, a gente passa a ter direito. Mas o que aconteceu? Isso foi para a Petrobras para aprovar e nunca mais voltou. E soube a semana passada pelo companheiro Paulo Brandão, da FENASP, que essa exigência de voltar à empresa não carecia. Não era necessário. Então, na realidade, o estatuto aprovado lá já devia estar valendo desde lá de trás. E a Ambep e a FENASP agora entraram com... A Ambep não. A FENASP e a PAP entraram com uma ação cobrando isso da Petrobras. Epa, não tem que ver nada. A legislação não fala que vocês têm que aprovar. Já está aprovada, tem que valer, e lá constam as duas. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte: a FUB foi a patrocinadora desse AOR. E nesse AOR, que é um acordo de obrigações recíprocas, que a gente abria mão de direitos e a Petrobras de outro, na nossa parte coube exatamente as 2 cadeiras, a eleição de 2 diretores. Mas quem estava dirigindo a Petros? Eram os indicados, até vários ex-sindicalistas,
indicados para a direção da Petrobras. Por que eles lá dentro não fizeram cumprir um acordo que eles mesmos tinham assinado? Eles que assinaram o acordo e depois que estavam na Petro, aí já estavam instalados lá, não quiseram mais. Exigir que os percentuais de desconto da Petro nos benefícios sejam no máximo 13%. Esse é o sonho dos patrocinadores, que botam um limite nessa contribuição. O nosso interesse, gente, nosso problema não é a nossa contribuição normal. Nosso problema são os equacionamentos. A gente tem que ter uma contribuição normal e uma gestão da Petro que não gere déficit. É isso que tem que fazer. Não é nenhuma novidade. Aí diz aqui, determinar que o artigo 3º da lei complementar seja cumprido, que em caso de déficit, esse seja arcado pelo Estado brasileiro. Isso não existe, gente. Isso não existe. Por que o Estado brasileiro vai bancar o fundo de pensão privado? Lembra que a gente sempre, a Petro é uma empresa privada, é nossa. Por que a população em geral, os que estão morrendo de fome com seus impostos é que vão pagar o nosso déficit? Não, a gente tem que resolver aqui, isso não é problema. Isso não é problema do governo. O que é problema, sim, isso pode ser levantado. A Petrobras é quem mandou sempre na Petro, sempre. Ele botou todas as diretorias, indicou sempre 3 conselheiros e usa o voto de Minerva para aprovar o que ela quer. Então, no meu entendimento, a Petrobras tem que ser chamada mais uma vez à responsabilidade. E, para isso, tem o artigo 37, parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que lá que diz que as empresas são responsáveis pelo que os seus prepostos fizerem. E a Petrobras indicou essas pessoas, não pediu nada a gente, não perguntou se a gente gostava ou não gostava, e ela tem que assumir isso. E eu queria encerrar aqui rapidamente, eu não vou encerrar ainda não. Não vou encerrar não, mas eu quero... Não vou encerrar ainda não. Eu pedi mais 2 minutinhos, vou encerrar ainda não, que o primeiro é o seguinte, companheiros, a responsabilidade maior desses planos de equacionamento é da Petrobras, eu tenho convicção disso. Convicção. E a gente tem que arrancar esse dinheiro da Petrobras. A gente tem que fazer força a Petrobras pagar o que deve. Não queremos destruir a Petrobras, não queremos nada que não seja o nosso direito, mas queremos cobrar. Não pode contra-cheque de petroleiro que pagou 30 anos receber R$100 de contra-cheque esmagado por plano de equacionamento e a MS que a gente não pode esquecer. Então, companheiro, a nossa primeira proposta, rapidamente, é essa. Temos que unir a categoria. Se a categoria não estiver unida e não se mexer, não vai sair, gente. Do céu só cai chuva. Para o trabalhador pegar esse dinheiro, cobrar isso da Petrobras, tem que botar pressão. E os bravos companheiros lá do Sindicato de Caxias já deram exemplo. No dia 7, que foi dia 7, fizeram um ato na porta de 100, colocando mais de 500 pessoas lá. É isso que a gente precisa fazer. Esse foi o primeiro passo que os companheiros deram, e a gente tem que avançar nessa direção, de 500 para 1.000, para 5.000. Companheiro, só aposentados no Rio de Janeiro são 15 mil, no Rio de Janeiro. Claro, tem muitos companheiros que não têm condição de sair de casa, são velhos, mas como eu estou velho, mas ainda consigo andar, ainda consigo discutir, consigo lutar. Então é isso aí, companheiros. Então a gente tem a nossa indicação é melhoria na gestão da Petro, botar o petróleo cada vez mais dentro da Petro, ao contrário do que vem sendo feito. Não, agora é o mercado que vai decidir. Que mercado? Nada. Que mercado? O mercado está olhando o interesse dele. O petroleiro tem que ter dentro da Petro para defender o nosso interesse. Então, é bater nessa... A gente tem que aumentar a nossa participação, eleger esses 2 diretores e eleger conselheiros eleitos que nos defendam, e não que conselheiros eleitos que vão lá para votar com a Petro e fazer gracinha, porque eles se dizem independentes, eles são independentes é da gente, e a gente não quer ser independente, a gente quer ter ligação total com a categoria. Então é isso aí, companheiros, muito obrigado, desculpe o excesso do tempo aí, e a gente tem que brigar, a gente tem que tirar, eu proponho que a gente... Parece que já tem uma articulação aí das 2 federações de fazer um ato nacional e a gente tem que dar força para isso, trazer ônibus do Brasil todo, vamos encher o Rio de Janeiro de petroleiro para brigar pelos nossos direitos. Um abraço a todos aí, companheiro. Obrigado. Obrigado, Silvio.